Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o povoamento da América, né, de como que os homens chegaram aqui na América, né, das teorias mais aceitas, né, sobre a chegada dos homens no continente americano. Porque, como vocês bem sabem, o continente americano ele já estava, né, desgrudado, né, separado dos continentes, né, africano, europeu, asiático, né, da Oceania, né, que há milhares e milhares de anos atrás era tudo unido, né, tudo ligado, né, no que a gente chamava de Pangeia. Mas, né, devido ao contato, né, das placas tectônicas, né, a processos geológicos que a Terra passou, o continente americano ele foi, né, separado desses outros continentes. E isso foi muito antes, né, do surgimento do homem, né? Então, se foi antes do surgimento do homem, como que esses homens, né, chegaram ao continente americano? E é isso que a gente vai ver, né, na aula de hoje, tá? Então, é uma matéria nova que a gente pouco abordou, né? Ou em algumas turmas eu nem cheguei a comentar com vocês, né, sobre essa matéria. Então, gostaria que vocês, né, prestassem bastante atenção, né, no que eu tenho para falar com vocês sobre este conteúdo. Bom, então vamos lá. Como que o homem chegou, né, na América? Atualmente, né, nós temos 4 teorias, tá, que tentam explicar as rotas percorridas por esses homens, né, que saíram ali, né, dos outros continentes até chegar ao continente americano. Vou falar um pouquinho das 4 teorias, mas as duas mais aceitas, mais trabalhadas, vai ser aquelas que, né, nós vamos guardar, né, melhor para que a gente possa utilizar futuramente aí, né, nas provas e nos testes, porque são as que os cientistas mais, né, acreditam, né, tem mais vestígios que comprovam, né, essas duas teorias, né, que colaboram para essas duas teorias, né, terem mais veracidade, né, serem mais verdadeiras. Bom, então vamos lá. A primeira e a segunda teoria vão ser as duas, né, que vocês vão guardar mais, tá? Que são as mais aceitas pelo meio científico, pelo meio acadêmico. Então, a primeira é pelo Estreito de Bering, tá? Então, olha só, a teoria mais aceita pelos cientistas é essa. Ela teria ocorrido no final do período paleolítico, quando o planeta, né, ele estava passando ali por um resfriamento, né, o chamado Era do Gelo. O nosso planeta ele já teve várias eras do gelo, né? Esta teria sido a última, que teria criado uma ponte de gelo que liga o continente asiático à América do Norte, tá? Eu vou mostrar um mapa depois para vocês. Vocês vão observar que o continente asiático e a América do Norte, né, ali no Alasca, eles são separados, né, por uma pequena faixa, né, de mar. E essa pequena faixa de mar, né, nesse período, né, o nível do mar teria, né, diminuído tanto e as temperaturas estavam tão baixas, né, que teria formado ali um corredor de gelo, possibilitando, né, que aqueles homens atravessassem de um continente para o outro, né? E aí, a partir do momento que eles estavam no continente americano, eles teriam povoado, né, todo o restante do continente. Essa teoria aqui, ela é retratado um pouco, né, naquele filme A Era do Gelo, né, principalmente o 1, no qual um grupo de humanos, né, está fugindo, né, dessa Era do Gelo, né, em busca de alimentos e acaba lá perdendo, né, um bebê e tudo mais. Enfim, o ponto principal do filme aí que eu queria retratar com vocês é isso daí, esses seres humanos, né, atravessando, né, um continente para o outro, né, fugindo dessa era do gelo. E no caminho eles encontram, tendo contato ali com alguns animais, que são animais que habitavam aqui, né, no continente americano antes da chegada, né, dos homens, né? E quando os homens chegam, eles, né, acabam tendo contato com esses animais. Bom, então vamos repetir. Primeira teoria, pelo Estreito de Bering, tá? A mais aceita.
A segunda é pelo Oceano Pacífico, tá? Onde que os homens teriam atravessado o Oceano Pacífico em pequenas embarcações parando de ilha em ilha. Se a gente observar o mapa, né, o mapa mundi, a gente vai ver que o Oceano Pacífico, ali da Oceania até a América do Sul, existem várias ilhas, né, pequenas ilhas ao longo aí, né, desse oceano. E essas ilhas teriam possibilitado que esses seres humanos, né, fossem descansando, parando, reabastecendo os alimentos, ficando ali um tempo, né, e dessa forma progressiva, né, teriam chegado aí no continente americano, tá? Lá na América do Sul, aqui na América do Sul. Como que essa teoria ela é um pouco mais nova, mas é muito aceita no meio científico, e por que ela passou a ser utilizada? Por conta da descoberta do crânio de Luzia, principalmente, né, por conta disso, do crânio de Luzia, que é considerado o fóssil mais antigo das Américas, que foi descoberto em Minas Gerais, Lagoa Santa. Né? Por quê? As características, né, morfológicas do crânio de Luzia são diferentes, né, daquelas que têm traços mongoloides, né, traços asiáticos, que seria dos povos que teriam vindo pelo Estreito de Bering. Então, os cientistas pensaram da seguinte forma, tá? Resumidamente. Como que o fóssil mais antigo que nós encontramos, né, no continente americano, ele está lá na América do Sul, né, sendo que, primeiramente, os homens chegaram pela América do Norte. Então, levariam, né, vários anos até que eles tivessem povoado todo o continente, né, da América do Norte até chegar na América do Sul. Ou seja, os homens chegaram, né, na América do Sul primeiro, né, do que na América do Norte, e isso colaborou, né, por conta dessa descoberta do crânio de Luzia. Tá? Por isso que é uma descoberta tão importante aí, né, para a história. Bom, nós temos a terceira e a quarta, elas são menos prováveis, tá? São teorias pouco aceitas, mas vou comentar aqui com vocês que a terceira teoria é que os homens né, povoaram a América do Norte por meio de embarcações também, né? Teriam saído do continente asiático e navegando pela costa do continente, né? Ido até a América do Sul, né? Povoar todo o continente ali pela costa ali, né? Pelo litoral. E a quarta é que eles partiram da Europa, né, cruzando o Oceano Atlântico em direção à América. O mesmo trajeto que os europeus, né, os portugueses, espanhóis, vão fazer, né, lá no século XV. Tá? Século XV, XIV. Ó, século XV, XVI. Então, vejam bem, quanto tempo, né, que esses europeus levaram, né, para chegar aqui no continente americano, né, desconhecendo a sua existência, e eles tinham uma técnica, né, muito maior, embarcações, né, técnicas de navegações, instrumentos de navegações muito, muito superiores ao que esses seres humanos aí, nossos antepassados, tinham. Então, seria pouco provável que eles, né, com essa capacidade técnica, né, tivessem chegado ao continente americano partindo da Europa. Bom, aqui está o mapa que eu comentei com vocês, né? O continente asiático e a América do Norte, e essa pequena faixa de mar aqui, ó, separando um continente do outro, é o chamado Estreito de Bering. Então, foi por aqui, né, que os homens teriam atravessado de um continente ao outro, por meio desse corredor de gelo que teria se formado aí no final do período paleolítico. E a partir daí, né, eles teriam povoado todo o continente da América do Norte e chegado à América do Sul. Tá? Aqui nós temos o crânio de Luzia. Tá? Essa daqui é a Luzia, né, uma reconstituição do seu crânio. Né? Ela tem traços bem semelhantes aos aborígenes, né, australianos. Isso também corroborou, né, com a teoria de que os homens teriam vindo por um outro lugar, né, sem ser lá da Ásia. Só que
né? Em 2018, devido àquele incêndio no Museu, né, Nacional do Rio de Janeiro, onde que o Crânio de Luzia estava, ele sofreu, né? Ele ficou praticamente intacto, né? Após o incêndio, né? Teve 80 e poucos por cento, né? Do crânio preservado, e a partir daquele, né, eles aproveitaram e fizeram outros estudos, né, aproveitando aí de uma tecnologia, né, muito superior daquela utilizada, né, na década de 90 para analisar esse crânio, né, e eles chegaram à conclusão de que a Luzia, né, ela não teria tido, né, esses traços, né, semelhantes aos aborígenes australianos, e sim, né, aqueles traços, né, semelhantes aos asiáticos. Então, uma nova teoria, né, surge a partir desses estudos aí, dizendo que os homens só teriam vindo pelo Estreito de Bering, só que em 2 momentos diferentes. Tá? Por isso que o crânio de Luzia continua sendo, né, o mais antigo, encontrado aqui na América, só que veio do mesmo lugar, né, dos outros, só que em um momento, né, primeiro, um momento diferente. Tá? Então, para vocês verem que as teorias de povoamento da América, né, assim como qualquer outra teoria dentro da história, elas não são absolutas. A gente não pode dizer que é uma única teoria, né, e absoluta, que ela não vai mudar. Tá? Essas teorias, elas mudam conforme a gente vai, né, descobrindo mais coisas referentes ao passado, ao legado que esses antepassados nossos, né, vão deixando. Bom, quando os homens chegaram aqui no continente americano, eles encontraram, né, uma fauna, né, um ambiente bem diferente daqueles que eles estavam acostumados, que a gente dá o nome de megafauna americana, tá? Mega por conta de enorme, né, grande, e fauna referente aí aos animais. Então existiam animais aqui, né, gigantescos, né, devido às condições climáticas, né, capacidade de alimento, né, desses animais. Então, quando os primeiros homens chegam ao continente americano, encontraram um ambiente cheio de animais gigantes, como mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças e tatus, né? Essas preguiças aqui chegavam até 5 metros de altura, né? E os tatus tinham a sua carapaça, né, do tamanho de um fusquinha. Então, eram animais aí bem grandes mesmo. Por que esses animais foram extintos? Por que a gente não tem esses animais aí ainda nos dias de hoje? Bom, aí vem uma soma de fatores, tá? O principal deles são os fatores, né, climáticos, um aquecimento, né, que a Terra foi tendo aí ao longo dos anos. Isso diminuiu as fontes de alimento desses animais, né? Eles estavam acostumados, né, adaptados a um ambiente frio e não, né, conseguiram acompanhar essas mudanças. Então, tudo isso daí contribuiu, e também pelas caçadas, né, em massa dos novos habitantes. Esses novos esses seres humanos que chegaram no continente ali agora, né, eles começaram a caçar esses animais também. Então, não dava tempo, né, deles se reproduzirem, né, para perpetuar a sua espécie, né, por conta dessas caçadas também. Então, é uma soma de fatores. E por que a gente sabe que esses animais existiram? Por conta dos fósseis, tá? Nós temos achados fósseis que comprovam a existência desses animais aí. Aí um exemplo daí, né, uma imagem ilustrando o tigre de dente de sabre, né? Os seus dentes chegavam a ter até 20 centímetros. As preguiças gigantes também. Os tatus, né, gigantes, os chamados gliptodontes. E os mamutes, né? O Maine, né? Da Era do Gelo. Se vocês observarem, todos esses animais aqui foram representados, né, no filme A Era do Gelo. Tá? Tiveram outros animais? Tiveram sim, tá? Só que esses daqui são os principais, mais conhecidos, né? Tiveram vários outros tipos de animais, né, que hoje em dia não existem mais. Como que viviam esses povos? Bom, esses povos eles chegaram aqui e, né, eles tinham uma vida nômade.
tá? Quando eles chegaram aqui, lá no Oriente Médio, os homens já estavam começando a descobrir a agricultura, né, a formar ali as primeiras aldeias, só que esses homens que estavam migrando, eles ainda desconheciam, né, esse processo, porque as regiões eram diferentes, né, a agricultura ela não foi praticada, iniciada igualmente em todas as regiões. Então, esses homens eles ainda levavam uma vida nômade, né? Viviam se deslocando ali de um lugar para o outro em busca ali de alimentos, né? Viviam então da caça, da coleta, né, de frutos, raízes, de pescas, tá? Se abrigavam em grutas, por isso que eles eram chamados aí de homens das cavernas. Faziam pinturas rupestres, que a gente já viu, né? Os tipos de pinturas rupestres. Os artefatos eram feitos aí, né, de pedras e de ossos de animais. Referente a essas pinturas rupestres, a gente vai ver que ao longo do Brasil, cada região, né, vai ter um tipo diferente de pintura rupestre. Né? Aqui em Minas Gerais vai ter a tradição São Francisco, né, onde que tem muitos traços geométricos, né, poucas representações de homens. Já no Nordeste, nós vamos ter a presença de uma coloração mais vermelha, né, com representação de danças, de rituais. Então, isso muda também de região para região. Tá? Mas o importante lembrar é que essas pinturas rupestres, elas, né, faziam parte aí do cotidiano, né, desses homens, né, como representar parte dos seus costumes. Então, nós temos alguns exemplos aí de povos, né, que habitaram a região aqui, né, da América do Sul, do Brasil, mais especificamente. Nós temos o povo de Lagoa Santa e o povo de Umbu, né, que era chamado também o povo da Flecha, que habitava ali a região de São Paulo e sul do país. E nós tínhamos os povos dos sambaquis também. Os povos sambaquis, eles habitavam o litoral brasileiro, tá? Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, Santa Catarina, a parte litoral mesmo, né, do nosso país. E por eles se alimentarem principalmente, né, da pesca de peixes, moluscos, né, crustáceos que eram encontrados, né, no oceano, eles, né, podiam, né, eles acabavam ficando mais tempo no mesmo lugar. Então eles não eram nômades, mas eles também não eram sedentários. Eles eram seminômades, né? Ficavam um tempo maior no lugar, mas, né, quando esse alimento se escasseava, eles mudavam, tá? Porque o peixe, né, e os moluscos no mar tem uma oferta muito maior de alimentos, né? Então eles não precisavam se deslocar com tanta frequência quanto os povos que viviam no interior. Por que eles eram chamados aí, né, de sambaquis, né, de povos sambaquis? Sambaqui significa monte de conchas, tá? Então, como eles passavam ali grande parte ali do tempo no litoral, se alimentando, né, desses crustáceos, restos de peixe, eles iam acumulando os ossos, né, as conchas, tudo que meio que era descartável, né, para eles, no monte. E aquilo ali, né, com o passar do tempo, junto com a areia, junto com vegetação, formou-se, né, grandes montes, tá? De montes de concha, que eram chamados de sambaquis. Tá? Por isso que são os povos dos sambaquis. Agora, esses sambaquis, eles também não eram só coisas descartáveis, não eram só compostos de ossos. Tá? Nesses sambaquis também eram encontrados, né, sepulturas. Né? Então, a presença de ossos, né, de fósseis humanos. Então, eles acabavam utilizando também como um cemitério. Foram encontrados também alguns artefatos que esses povos produziam, como os zoólitos. Né? O que são os zoólitos? Eram figuras, né, estilizadas em pedra. Tá? Eram pedras com desenhos de animais, muito bem trabalhadas, tá? Polidas. Tá? Então, era algo bem rico, né? E algo que serve para a gente compreender como que viviam esses povos, os seus costumes, seus hábitos alimentares, tá? Nós tínhamos sambaquis de até 30 metros, né, de altura.
Alguns sambaquis, né, que hoje são sítios arqueológicos, né, estão preservados ainda, né, e são possíveis, né, de serem vistos em algumas regiões aí litorâneas do nosso país. Aqui um exemplo, né, de um sambaqui, olha, né, a altura, né, desse monte, as figuras dos zoólitos, né, aqui um pássaro, aqui um peixe, né, representado aí nas pedras. E, né, o último povo aí a gente trabalhar aqui no Brasil são os povos agricultores e ceramistas, né, que vão surgir lá na região norte, né, do país, tá? Na região amazônica, há mais ou menos 4.000 anos atrás. Então, né, olha o tempo que demorou, né, até o povoamento ali, né, a chegada do homem da América, até que nossos ancestrais, né, tivessem esse conhecimento aí, né, da prática da agricultura. Então esses povos eles já começaram a ser sedentários, né, a constituir aldeias ali próximas aos rios, né, onde que eles faziam a prática da agricultura e também, né, faziam cerâmicas, né, faziam esses artefatos aí de cerâmica que tinha diversos objetivos, tá? Fazia parte da cultura desse povo. Desde um pote, um vaso para, né, levar água, por exemplo, até uma urna funerária, né, com mais de 1 metro de altura, né, e diâmetro ali, onde que eles colocavam, né, os mortos ali. Eles construíam suas casas em morros artificiais chamados de tesos. Né? Por quê? Ao longo do ano, né, nós vamos ter períodos de cheias, né, desses rios. Então, se eles construíssem as casas no nível ali, né, da margem dos rios, quando essa água subisse, iria alagar, destruir essas casas. Então, eles, né, construíam morros artificiais, né, acumulando ali barro, né, terra, e as suas casas ficavam numa posição, né, mais alta em relação ao nível, né, dos rios aí. Bom, essas cerâmicas voltando um pouquinho, né, as cerâmicas que esses povos produziam, elas variavam de acordo com a cultura do povo que a produziu. Nós temos 2 culturas principais. A cultura de Tapajós, né, que vem lá da ilha de Tapajós, cultura tapajônica, e a cultura marajoara, que vem da ilha de Marajó. Tá? E as duas se diferenciam um pouquinho ali, né, nas suas cores, nos seus traços, nos seus estilos. Bom, como esses povos eles eram sedentários, eles começaram, né, a praticar agricultura também. Qual que era o principal alimento que eles produziam? A mandioca. Né? A mandioca, né, é tida aí como o primeiro alimento, né, a ser cultivado, né, pelos povos aqui, né, da região sul, né, na região amazônica. Tá? Olha só, um estilo de arte marajoara, né? Ela geralmente, né, tem traços e formas geométricas, tá? Que costumam representar animais, né, principalmente serpentes, jacarés, tartarugas, tá? Então, se vocês observarem esse vaso aqui, né, ele está repleto de formas geométricas, né, círculos, né, triângulos, enfim, né, traços, e a gente observando que parece um sapo, né? Olha só, o olho, né? A boca aqui, né? Então esse vaso tem a representação aqui de um sapo, né? Então isso é clássico, né? Característico da cultura marajoara. Já a arte tapajônica, né? Ela já lembra um estilo arquitetônico mais oriental, né? Típico ali da China. Então são vasos mais trabalhados, tá? Também, né, estão representados animais nesses vasos, porque os animais faz parte ali, né, da cultura dos indígenas, né, desses povos tradicionais, mas o estilo de confeccionar esses vasos muda bastante, tá? Muito semelhante a esses vasos aí orientais. Bom, então com isso a gente, né, falou bastante aí, né, sobre esses povos que chegaram aqui na América, tá? Não muda tanto, né, com relação a ser nome, ser sedentário, né, as características são bem próximas,
mas nós temos bastante novidade, bastante informação que diferencia esses primeiros habitantes aqui, né, da América, né, dos homens, né, do Paleolítico e Neolítico que viveram lá no Oriente Médio, na África e na Europa, tá bom? Espero que vocês tenham, né, compreendido alguma coisa. Qualquer dúvida, vocês me mandem, né, um e-mail para que eu possa tirar essas dúvidas aí de vocês. Desejo a todos um bom estudo, né, bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.